Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, eu tenho a Laura, e hoje nós daremos nosso veredito sobre a primeira temporada do Chefe de Alto Nível, reality show culinário da Globo. No episódio 437, estava eu, a Laura e a Isa aqui dando nossas primeiras impressões com base nos dois primeiros episódios, né? E agora nós veremos o que achamos de tudo. Tonho e Isa não puderam estar aqui, mas eu e a Laura estamos aqui porque a opinião da Laura é uma opinião importante, porque a Laura não conhecia nada de nada e terminou completamente vendida a esse reality, não foi não, Laura? Virei totalmente fã, inclusive essa semana planejo começar a ver a versão internacional. E acho que a versão internacional, que é a original, tem que ter um nível muito bom, porque eu virei fã, né? Vamos ver se eu vou gostar. Virou família. Laura virou o jurídico É chefe de do outro alto nível nível. Brasil, né? Eu Virou o fico mundinho. indignada com as Virou o pessoas mundinho. xingando na internet. Eu mando tudo pro Rich, falo, olha isso. Porque as pessoas xingam. Tem umas reclamações que eu até entendo, mas tem umas reclamações que eu acho muito ridículas. Tipo, as pessoas falando que. É... Ai, porque no Masterchef é assim. Pô, é outro programa, né? Eu Se o acho. chefe de alto nível fizesse algumas coisas que o MasterChef faz, aí seria MasterChef também, a Globo seria processada por Exato! plágio. Eu acho isso muito ridículo. É outro programa, gente. O que a gente tá falando aqui? Ai, não me irrita isso. Umas comparações muito sem sentido. E começando a falar sobre isso, que é outro programa, vamos começar falando do formato, né? Que depois desses 12 episódios que tivemos, deu pra entender bem direitinho, né, Laura? Como ele Aham. funciona, como é uma dinâmica, como são 3 categorias, são 3 times. Você conseguiu se entender no decorrer da temporada ou você terminou ainda um pouco perdida no decorrer dela? Ah, eu entendi tudo direitinho, não tive problemas, assim, com a regra do programa, não. Achei bem sim. Não é um nada muito complexo, né? Pra quem assistir X Factor e sabe que são categorias, são divididas e tem mentores, pra gente foi mais fácil, É né? Foi uma coisa assim, verdade. tipo, ok, A única coisa que né? eu O acho que X fica Factor sempre tem mais várias assim categorias. é porque não. Parece que é uma competição entre os chefes, mas não é. Uma coisa que você vai ver do formato lá no norte-americano é que não tem tanta competitividade como teve no Brasil. A Isa até falou disso, não foi numa gravação Aham. com a gente, eu acho que não foi num off da gravação que ele tava falando de algum episódio do MasterChef, né? Ela falou que como nós somos brasileiros, nós somos mais competitivos, né? Isso é natural nosso. Mas o formato mesmo em si, eu acho que deu pra entender. Algumas pessoas reclamaram porque misturou profissional, amador e tudo. E influencer tudo junto, que profissional levaria melhor. Eu digo isso também depende, porque também tem a questão das cozinhas, tem a questão de tudo. Gente, não existe justiça em reality show. A gente sempre fala isso, qualquer reality show fala disso. Esse é o formato que o programa se propõe. Quem vai pro programa sabe como ele é, na teoria. Porque por mais que fosse a primeira temporada brasileira, já existia fora, né? Quem teve a oportunidade de assistir já foi sabendo no que estava se metendo. Então, acho assim, se o programa explica os seus formatos, se é justo ou injusto, aí também vai depender, porque teve chefes profissionais derrapando em cozinhas de alto nível, né? Aham. Lá no topo. Então, assim, depende muito porque é o mesmo tempo para todo mundo. Os ingredientes não são os mesmos, as cozinhas não são as mesmas, mas se fosse assim, se fosse isso de dizer, nossa, porque tem profissionais, se fosse desse jeito, todo mundo que ficasse na cozinha melhor, na top, tava salvo. E não era isso que acontecia sempre, né? A gente viu Uhum. que derrapadas aconteciam. Então, acho que questão do formato em si, para mim, é um formato fácil de entender. Foi como eu falei, passei a temporada inteira falando. É um formato de programa que não dá, por exemplo, pra gente gravar um podcast semanal teorizando. Que não dá pra gente ficar no Twitter, que é a rede que mais comenta reality shows, levantando pontos, tentando entender narrativas 100% claras, alguma coisa assim. Porque eu mesmo assisti o Masterchef e via Chefe de Alto Nível na quinta-feira, antes do novo episódio começar. Aham. Então, pra mim, era fácil deitar, dar um play e assistir tranquilamente, gente. Eu me entretia de forma tranquila, não precisava twittar sobre, eu dava 2, 3 tweets sobre. Então, assim, é um reality show que foi pra passar o tempo. O formato é mais nisso. O formato é entreter, acima de tudo. Porque o Uhum. Masterchef quer procurar um culinário amador, um profissional, o melhor do Brasil, né? O chefe no nível noto que é, tipo, botou pessoas em situações ali que o protagonista são as 3 cozinhas. Então, eles têm que brilhar e têm que entreter. Então, pra mim, o formato foi claro e o entretenimento foi garantido. No caso, venci, né? Por ter aproveitado bem o programa. Eu também, eu acho que assim, era um programa bom de acompanhar, curto, as pessoas ficaram reclamando muito que era muito rápido, mas isso pra mim é bom. Eu não entendo assim porque as pessoas precisam saber de cada detalhe da receita, porque eu nunca prestei muita atenção nisso no MasterChef. Que elas usam pra comparar, né? E a receita vai estar no site de receitas, né? Que Tipo aparece na assim, tela toda não é uma semana. coisa que me
atrapalha assistir o programa, assim, porque não é uma coisa que eu nunca notei, assim, pra quem nota isso, pode ser um problema mesmo, mas pra mim não. Pra mim é bom porque foi um programa que você falou, é curto, era 1 hora, mas geralmente alguns menos, mas era mais ou menos isso, então era bom de assistir, rápido, dinâmico, fácil. Eu acho que essa questão também do que deixava assim é porque não tem muita. É, você vai fazer uma coisa pra ferrar o outro, sabe? Que tem em alguns realities. Então isso deixava também a coisa mais dinâmica, não tinha grandes decisões para ser feita. A dinâmica se repetia muito. Mudava o estilo de prova e tal, mas a dinâmica é sempre a mesma, né? Eu acho que isso ajuda o programa a parecer mais acelerado mesmo e mais simples, como você falou. Então, eu acho bom pra isso. Eu achei um programa como se fosse ótimo pra assistir. Eu acho um programa muito bom pra quem agora que não sabe, assiste ou não. Eu acho ótimo pra começar a assistir agora, tirar tipo um fim de semana e assistir. Tipo, você vai assistir todos bem rápido, né? Os episódios. E vai passar o tempo e vai ser entretenimento. Igual o reality, eu acho, da Netflix, que você que o povo faz binge watching, tipo sabe, que assiste tudo de uma vez. Eu acho que ia ser ótimo, assim, para as pessoas, sabe? Você chega lá, assiste e pronto, acabou. Eu ia falar isso agora, Laura, comparar com a Netflix, porque, tipo, teve o Iron Chef Brasil, que te comentou, inclusive, aqui, né? Depois a Aham. gente tirou um final de semana, eu, você e o Tonho, ele assistiu e comentou, né? Então, tipo assim, Isso. foi tranquilo pra gente assistir. Porque foi. E o Iron Chef Brasil era diferente porque eram pessoas diferentes por episódio, né? Então davam aquela sessão diferente, mas aqui, também nesse do formato, eu acho que eles conseguiram. É um formato que consegue se contornar muito fácil e não abrir muita margem pra nada, porque não tem um processo de vilanização de ninguém, né? E também não tem um processo de criação da jornada do herói, né? Não tem como se criar umas jornadas assim, Aham. mas dá pra se criar alguns enredos mais direitinhos com base com os meios que ele tem. E um dos meios maiores que eles têm de fazer isso são com os jurados barra mentores, né? Porque em alguns momentos eles são mentores, em outros viram jurados propriamente ditos, que eles perdem os times deles. Mas e aí, Laura, sobre os jurados? A gente viu que tava com um potencial na estreia, né? E depois de 12 episódios, o trio funcionou bem? Quem foi o melhor? Quem foi o pior entre eles? Você manteria os três para a segunda temporada, que já foi confirmada? Com certeza, eu acho que eles tiveram muita química entre eles, né? Eu vi, se você olha no Instagram, assim, tem vídeos que eles fizeram entre si, que parece que eles têm uma boa relação. E também, eu não sei quem assistiu, no GNT passava sexta-feira o Cozinha de Alto Nível, que é os chefes cozinhando na cozinha, tinha convidados e tal. E dá pra ver que eles tinham uma relação boa de verdade, assim, lá eles cozinhando entre si, né? Então eu acho que eu gostei dos três, da forma que os três interagiram, os três têm suas qualidades e coisas, mas eu virei time Vanzeto, né? Eu achei ela maravilhosa, uma jurada excelente. Assim, muito boa mesmo, muito carismática, pronta para TV. Ela criou empatia com os participantes, mas ao mesmo tempo tinha boas críticas e conseguia ser rígida o suficiente. Para mim, foi o destaque assim da temporada. Eu também virei Tim Vanzeto, inclusive foi o que eu achei que foi melhor em câmera. Tem uma publi dela aparecendo nos reels do Instagram, o algoritmo tá me entregando muito disso, esse algoritmo, né? Uhum. Aí tô achando bem legal. E eu achei curioso porque, assim, a gente sabe que uma das questões que o público reclamou muito é que eles mesmos têm que provar e mesmo têm que tomar uma decisão, e isso pode puxar sardinha pra eles. Mais uma vez eu digo, gente, versão norte-americana, assistam, porque por mais que tenha um rei do ego, porque é o Gordon Ramsay, quem pensa que ele é um bonzinho, ele não é. Né? Assim, É. não é lá a pessoa mais boazinha da face da terra julgando. Quem fica dizendo que jurado tá humilhando, né, no MasterChef, não sei o quê, vai ver ele no MasterChef também pra ver o que acontece. Você sai lá traumatizado com ele. E primeiro também tem que ouvir sem ser com fone de ouvido, porque ele grita muito. Mas dos jurados, assim, eu achei que como eu falei, foram muito competitivos, mas já para encontrar alguns meus termos. Por exemplo, o chefe Rueda. Algumas pessoas eu vi que falaram que ele tava muito bobalhão e muito não sei o quê. Mais uma vez eu digo, gente, para quem cresceu assistindo Louis Walsh como jurado de X Factor, a gente já é acostumado a ter, sempre tem que ter o meio goofy, né, Laura? Assim, depois ser Mas aquela pessoa que é meio assim, eu não tipo, acho, eu acho que é o jeito dele, assim, mas ele deu várias dicas. Por exemplo, uma vez que o Rafa pediu pra ele ensinar a fazer como é que eu faço o sagu, e ele explicou, ele dava várias dicas. Eu acho isso meio. Não acho. Eu acho que estão confundindo o jeito dele com. Mas não achando assim, ele tem esse jeito, mas ele continua sendo um chefe competente, assim, eu achei.
Eu acho que porque também tem que ter 3 personalidades diferentes. Gente, se fosse 3 Atalas, não daria É certo. Pra verdade. começar. Porque assim, eu acho que, por exemplo, a Vanzeto, ela foi muito boa pra mim. Eu gostei que ela meio que foi a que mais abraçou o time dela no sentido humano, sabe? Assim, uma coisa deu É. pra sentir que ela sofria de verdade com eles e ficava feliz de verdade com eles. Não que os outros também ficassem assim, mas nela transparecia mais, né? Ela Uhum. entregava mais o carinho dela diante das câmeras. Eu achei que ela foi boazinha até demais. Eu acho que ela perdeu algumas semanas, sabe? Alguns pratos que ficaram dúvida entre ela e o Atala não batalhou tão bem pra ganhar. Eu acho que ela foi muito justa. Não que os outros tenham sido justos, mas ela tentou ser tão justa que às vezes pareceu que ela não estava mentorando um time, que pra mim é o jeito certo de ser, porque aí vem minha crítica pro Atala, que o Atala queria ganhar a qualquer custo, gente. Aí não tava na cara dele, né? A gente sabia que ele queria exaltar o time dele, que ele queria fazer tudo. Ele criticava algumas vezes o time dele, mas não como o Rueda e Vanzeto faziam. O Atala era meio pra criticar era mais difícil, e até quando ele criticava, ele dizia que não sei o que queria defender como melhor. Mas eu acho que o Atala deveria baixar um pouco mais a bola no sentido de competitividade, porque ficaria muito melhor nisso, não transparecer tanto. Se todo mundo fosse na energia da Vanzeto do Rueda, que, Aham. ok, meu time não foi o melhor, eu tenho pontos negativos pra mostrar, eu acho que ficaria melhor. A não ser que a edição que tenha mostrado só isso dele, né? Ele Eu tenha ia sido falar, mais tem essa calminho, né? questão. Porque, por exemplo, teve um prato uma semana que eu lembro que eles falaram assim, tava nessa competição, essa fala, aí depois eles falam assim, não, essa escolha foi unanimidade. Aí eu fiquei, ué, não pareceu que ia ser. Aí eu penso Que muito assim, unanimidades são essas, né? que unanimidade é essa? Quando eles estavam falando, não pareceu que ia ser unanimidade, mas eu até acho, mas depois que dissolveu os grupos, eu acho que foi melhor nesse sentido. Assim, sabe, eles logo deixaram o negócio do grupo de lado. E os jurados funcionaram bem com seus times, no sentido que eles entenderam bem como é a dinâmica do porão, a dinâmica do intermediário, do topo, porque eles sabiam viver o momento, né? Tipo, sofrer muito porque tá no porão, vamos dar o melhor. Acho que eles conseguiram abraçar esse fator jurado e entretenimento, né? Porque eles não estão ali só pra mentorar e pra julgar. Eles estão ali pra entregar pra gente também algumas coisas, porque reality show é televisionado, né? Tem que entregar Aham. alguma coisa, tem que entregar reações, entregar desenvolvimento na medida do possível, mas eu acho que eles fizeram uma boa coisa que souberam se encaixar, assim como quem soube se encaixar, porque era uma dúvida da gente aqui, quem não sabe, quando a gente viu que a Ana Maria ia apresentar, a gente falou, ela vai atrair marcas, vai atrair tudo. Tô arrasando nos ganchos hoje, né? Tô inspirado em pleno domingo pra dar um gancho um atrás do outro, mas a gente ficava na dúvida da Ana Maria Braga, e eu senti, Laura, que conseguiram dar um tom certo pra Ana Maria, porque a gente podia dizer que não queria ela, mas até que no decorrer da temporada a gente viu ela realmente soube encontrar o lugar dela ali como apresentadora, embora em alguns momentos ficou parecendo muito repetitivo o que ela falava, ou ela tinha que explicar uma coisa que estava meio óbvia na cara da gente que ia acontecer, mas foi legal, não foi? Eu acho que é mais positivo que negativo a apresentação dela. Eu acho também. Eu acho que as pessoas ficavam falando muito assim, que ela ficou escondida, mas eu não acho. Eu acho que é que sim, é o formato do programa, e para o programa funcionar da forma que funcionou, não tinha muito o que tocar dela. Eu acho que ela tava ali para dar credibilidade e dar esses momentos de sensibilidade e tal. Mas não comportava também muito mais dela ali, sabe? Acho que foi o suficiente. Sei lá, eu não criei, não fiquei toda hora pensando assim, cadê a Ana Maria Braga? Não sei, será que é porque eu não sou, assim, especialmente fã? Não sei, eu não fiquei toda. Toda vez que eu vi essa reclamação, eu ficava meio assim, mas você realmente sentiu essa falta? Eu não, eu acho que assim, os momentos que ela aparecia, pra mim foram suficientes, entendeu? Ela teve bons momentos dentro do programa, principalmente falando com os outros participantes, assim, pra mim foi o suficiente. Eu não acho que faltou. Ai, ela tinha. Quando as pessoas falam isso, eu queria perguntar, tá, mas o que você queria que ela fizesse a mais, assim? Pegasse o louro e botasse ele pra fazer piada no meio do programa, só pode. Mas assim, ela tem que ficar apagada, mas não tão apagada. Isso conseguiram, ela não ficou completamente escanteio. Só alguns momentos na hora do jurado, sabe, quando tava valendo o prato, tipo, agora vamos pratar o prato, qual é o resultado? Eu acho que são coisas, falas que os jurados mesmos poderiam direcionar. Mas como achar essa solução dela ficar perambulando pelas cozinhas, trazendo um pouco de enredo, por mais pequeno que ele tenha sido, né, de cada um falar um pouco da sua cozinha, de sua história de vida e etc. Eu acho que ficou bom, porque Ana Maria também não era pra aparecer muito, porque não é Ana Maria versus chefe de alto nível, né? Ana Maria busca um chefe de alto nível. Não, porque convenhamos, de todos os nomes que estão ali, o maior nome é o dela, né? É, Você vende como ela foi usada para vender para as marcas, etc. Mas ela não precisava chamar muita atenção, porque se cria muito no imaginário de algumas pessoas, isso vai também da devoicificação delas, né? Porque toda oportunidade de criticar o The Voice eu vou ter em qualquer podcast da gente, de que criou que gente, protagonistas de reality show são os participantes, não são mentores, não são jurados, não é apresentadora, sabe?
por maior nome que a Ana Maria Braga seja, os protagonistas são aquelas pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Que são aqueles participantes que estavam lá, seja ele chefe profissional, seja amador, seja influencer. Os protagonistas são eles, tanto que o vencedor ia ser só um dele. Então, eles que tem que ser. É um programa corrido, é um programa que não tem muita coisa. Aí o povo tava reclamando. Se você Ana Maria Braga fala outras coisas ali, gente, você tava reclamando que ia ter menos cozinha ainda. E eu tô dizendo, nossa, tem muito falatório. Então acho que conseguiram dar o tom certo pra ela, pra lá. Eu até brinquei dizendo que minha cabeça estava confundindo quando escutava a Ana Maria Braga falando, automaticamente meu cérebro dizia que era 8 horas da manhã, né, em plena noite, mas eu acho que deu o tom certo, ela conseguiu conseguiu desenvoltura, porque foi um desafio até para Ana Maria, né, gente? Ela apresentou um reality show dentro do programa dela, mas uma coisa dentro do Mais Você, né? Era Aham. uma coisa completamente diferente. Então, Diferente, para é. mim, funcionou bem, é a questão dela. E como eu falei de protagonismo são os participantes, e o cast, Laura? Ficou satisfeita com ele, com o que ele entregou e o resultado? Porque a gente viu que o Lira foi um campeão, e o Lira era um dos poucos que realmente tinha um enredo desde a estreia. Enredo desde a estreia e o Lira era bom. Eu não entendi muita implicância que as pessoas tinham com o Lira, não. Eu achava ele bom. Não era o meu favorito, mas ele era bom, sim. Eu fiquei meio assim. Mas eu acho que o casting tinha. Como se falou das questões que tinha níveis diferentes, mas eu acho que esse tipo de coisa é legal pra assistir, assim. Não me incomodou, não. Eu acho que tinha nível diferente, é isso, e as pessoas estão lá mostrando chance pra todos. Eu acho legal até a mistura. Se você for ver, assim, nas redes o pessoal ficou bastante próximo, então é legal de ver. Eu acho que é, tiveram bons momentos, assim, não para todos, mas eu acho que para um programa tão compacto, eles até conseguiram humanizar e fazer a gente torcer por bastante gente. Eu acho que o grande benefício disso foi a questão de não ter rivalização entre eles direta, porque não tinha, você ferrar o outro. Era muito sobre si mesmo, né? O máximo de ferrar é que você tá pegando coisa do elevador e tá indo pro próximo, mas não era direto, né? E algum momento tinha, tipo, quando, por exemplo, quando a Fucano e a Luísa disputaram o creme de leite lá, sabe? Mas assim, era legal, assim, não era malicioso a briga, que eu quero dizer, assim. Então eu acho que isso é mais fácil você simpatizar com os participantes por isso. Tinha muita gente torcendo, assim, quando teve a final e tal, então eu achei legal. Eu acho que teve muita gente que teve torcida. Eu acho isso foi legal, assim, de ver, assim. Eu simpatizei com vários participantes, mesmo não aparecendo tanto, e gostei, espero que sejam felizes aí. Você falou, Rich, da Ana Maria Braga trazer o nome, mas eu só quero falar que eu acho que o Atala também traz muito nome forte no mercado de culinária, porque ele é um dos chefes mais famosos do Brasil, ele teve estrela, tá? Já foi considerado um dos melhores chefes do mundo. E eu digo isso porque eu vi olha as publis. Quando eles fizeram aquele menu pro Outback, uma blogueira que eu sigo foi convidada para experimentar o coisa. E ela não assistiu o programa na época, porque foi logo no começo. E ela falou assim: Não, eu vim experimentar o menu do chefe de alto nível, que vai ser um programa que vai ser apresentado, que vai ter o chefe Alex Atala. Eu adoro ele e tal, então eu quis participar. Então eu acho que para quem é envolvido nessa área, ele é bem conhecido e traz credibilidade também. Então tem que deixar isso claro, assim. Tanto que quando falou esse negócio de chefe de alto nível, ela falou, porque se ele falou é porque é coisa boa, entendeu? Eu achei interessante isso. Não é porque, por exemplo, se você chega na casa de qualquer pessoa e pergunta, você sabe quem é Ana Maria Braga? Né? Aí o É, povo fala, ela tá com um programa novo à noite na Globo. O povo já fica pensando, né? Porque é, assim, o nome Ana Maria Braga, Alex Atala é bom e referência, assim como os outros dois também, referência na gastronomia, mas eu tô dizendo assim, mas a nível de um programa, de um reality show, ter o nome Ana não, com Maria certeza. Braga lá, todo mundo vai procurar, sabe? Porque é uma pessoa extremamente conhecida, né? Dela e dos participantes, olha, o Liro eu gostei da vitória dele, por mais que o meu favorito seja uma média e a Kira, eu gostava muito mais dos dois, né? Mas como é aquele, gente? Quando uma torcida minha num reality show é apenas mais um dia normal na minha vida de Tipo isso. acompanhar reality show, né? Assim, não é, né? Já me acostumei sobre isso.
Mas eu acho que foi bom os participantes souberam entregar, porque, como ele falou lá, o formato não permite rivalidades, porque quando eles começam a se enturmar mais como times, tem a questão que eles viram, tipo, falando a linguagem pra quem assiste Survival, chega na merge, todo mundo é dividido e todo mundo vai pra cozinha conforme com o seu desempenho, que eu acho uma sacada maravilhosa, porque mistura todo mundo e não necessariamente o jurado vai estar responsável sempre por aquela cozinha, né? Eles ficam alternando também, ou seja, você fica com mais pessoas diferentes cozinhando em determinado dia, o jurado vai ser outro, seu mentor, então cria aquela coisa de que tá todo mundo contra todo mundo, né? Tem até certo ponto. Então os participantes souberam entregar isso, e porque o formato também permite que eles não batalhavam por desvantagem, eles batalhavam por vantagem, né? Ganhar 30 segundos, É, ganhar 5 segundos, ganhar 10 segundos, parar o tempo e etc. Então, a gente teve de tudo um pouco. A gente teve prato quebrando, que a gente ficava pensando, se a pessoa jogar com é, um prato muito rápido, quebra. A gente teve participante caindo, correndo pra pegar a coisa. Então, a gente teve coisas que a gente já esperava no imaginário da gente que podia acontecer e aconteceu, né? Teve briga, como você falou, briga por ingredientes, briga entre aspas, assim, tipo, todo mundo querendo o mesmo ingrediente, indo lá. Teve participante pegando coisa que ninguém queria e ganhando prova. Então, assim, tem gente de tudo um pouco. E os participantes conseguiram entregar na medida do que eles podiam, né? Porque o formato pedir pra eles cozinharem tudo que eles pegam. Que você também adorou, né, Laura? Isso eu já amei é uma coisa isso. que faz os participantes terem que se entregar mais. E é isso que é diferente, gente. Isso que diferencia e, de certa forma, iguala. Por mais que uma pessoa seja formada em gastronomia, ela não sabe de tudo, né? É. A gente já recebeu chefes profissionais aqui no podcast falando do MasterChef, principalmente o Franklin, que em vez ou outra tá aqui comentando com a gente do MasterChef. Ele fala isso, que não é porque ele é profissional que ele vai saber de tudo, né? E Uhum. algumas coisas, além de saber de tudo, você tem um ingrediente pra pegar, você não sabe nem que ingrediente vai ter, e se você tiver no porão, não sabe nem que ingrediente vai sobrar pra você. É uma coisa assim, dos participantes pra mim entregaram, foram bem interessantes, tipo o Ícaro, que toda semana a gente pensava que ele ia, tipo, explodir a cozinha dele, que na bagunça dele, mas sempre estava ativo, né, nas redes sociais comentando e tal. Então acho que teve enredo. E o Lira teve um enredo que o povo desmerece um pouco, porque falou, porque a avó conhecendo a Maria. Gente, tem uma coisa de reality show enredo, tudinho normal, né? Ele foi bom. Se ele tivesse ganhado sendo ruim, a gente entendia, mas teve algumas questões, é porque eu sei que teve espinha no prato dele, também fiquei pensando, talvez perdesse ali, mas, né, vai saber, na hora do sabor, é quem manda, o sabor é quem ganha, né? A gente não provou nada, vai saber se os outros estavam tão superiores assim. E eu vi algumas pessoas falando até da reação da cara do Mamede. Você viu que ele ficou meio assim? Eu digo, gente, ninguém gosta de perder. É. Só que algumas pessoas não conseguem disfarçar que não gostou. E isso é normal. Ele não desmereceu, ele só não gostou de vencer, né, gente? É normal, eu também não gosto de perder. Se você falar que gosta de perder ou que aceita perder, é diferente. Gostar de perder, você gosta normal. Mas aceitar é uma coisa, tipo, eu perdi, ok. Mas a cara vai ficar triste, né? Vai o resultado que Não tem aconteceu. nada demais nisso também, não. Acho que é um exagero achar. É o povo procurando sarna pra se coçar, né? Eu não sabia que tinha tido isso, não. Ah, teve. Meu Foi mundinho onde? no Twitter. Eu Hum. tweetava pouco, mas observava muito. Teve no próprio Twitter, tudinho teve, mas eu vi que o algoritmo, mais uma vez, entregou até os agradecimentos do Mameire e da Akira, né, pela vitória, quando tava no Instagram do podcast, gente, que é @extrapodcast, vão lá seguir a gente. Tá lá, e então eu vi eles agradecendo, tudo legal. Foram bem legal. E o prêmio foi bom, né, gente? 500 mil. E É. pro Outback nos Estados Unidos, não sei se o Trump vai deixar o visto da pessoa ser aprovado pra lá, né, mas aí é outra história, né? A gente tá no melhor Tem outro momento de problema. brasileiro tá lá, não tá no melhor momento lá, mas assim, eu com 500 mil no bolso não estaria preocupado se eu ir no Outback dos Estados Unidos, né? Não seria, meu menor dos meus problemas seria esse. E com mentoria com os 3 chefes maravilhosos aqui no Brasil, tá muito que bem já. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast e Deezer, todas as quintas, fazendo alguma cobertura, algum reality show, atualmente falando do MasterChef, ou em dias extras, como hoje, né, que tá saindo na segunda, comentando outro reality show aí como chefe de outro nível. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas, principalmente no Spotify, e nos indiquem para os amigos que também curtam reality show. Estamos no Instagram, Twitter, Blue Sky, basta procurar por Extra Podcast. Lembrando que essa semana é uma maratona de episódios e tem episódio na segunda. Se tudo der certo, tem um episódio quarta com pessoas que quem escuta a gente do Masterchef vai adorar, porque é uma pessoa que é muito comentarista de Masterchef. Ela vai vir aqui comentar com a gente, falar um pouco do Masterchef com a gente. E na quinta, a gente vai comentar a semifinal do Masterchef. Ou seja, 3 episódios na semana, eu que luto para editar os 3. Mas vamos voltar a falar de chefe de alto nível, Laura. O programa foi um sucesso. Você esperava que ele fosse sucesso? Porque, olha, segundo a coluna Outro Canal, a média geral da atração até a semifinal era de 15 pontos. E eu já vi que teve 17 pontos sendo dado na final. Em São Paulo, o aumento foi de 8% e no Rio de Janeiro, o aumento foi de 6%. É o que eu fiz. Eu fiz assim, gente, todo mundo tá dizendo que é sucesso. Algumas pessoas estão dizendo, nossa, não é sucesso. Sabe o que eu fiz? Abri a página da audiência do Big Brother, que tá no Wikipedia. Sim, Wikipedia é referência pra isso, porque ela sempre tá constando. E eu fui assim, vou pegar todas as quinta-feiras do BBB 25, que é um reality show que entra bilhões de reais todo ano aí, que é um reality show que tem estruturas bilionárias, que
que move o Brasil, na teoria, porque não move nada essa temporada, graças a Deus eu me esqueci até quem venceu, mas tava lá, Laura, praticamente dando a mesma audiência. Você imaginava que Chefe de Alto Nível seria um programa que daria praticamente a mesma audiência que o BBB deu nas quintas-feiras? Não, jamais. Pra mim, quem diria que imaginava tá mentindo. É uma coisa que eu não consigo acreditar. Sabe o que eu esperava? Eu esperava que. Sinceramente, eu pensava que ia dar uns 10 pontos, a Globo ia dizer, ih, por isso, eu acho que nem a Globo acreditou, porque meteu 2 vezes por semana, pra começo de Eu tava conversa. Sempre achando acho que ia isso. ser nível Estrela da Casa. Eu tava pensando que essa Ou hora da seja, Globo tá meio morta. expectativas baixíssimas, né? É, Então, porque essa hora da Globo meio morta, programa de culinária, não sei, assim, né, a grande... o público, assim, como vai responder. O MasterChef esse ano tá bom e tudo, mas claramente deu uma decaída grande na audiência. O povo fica falando assim, mas o YouTube tá alta, mas outros anos o YouTube tava alto e ainda tinha mais audiência no coisa. Não dá pra negar que o MasterChef não é a mesma coisa que era antigamente. Tanto dá pra ver que eles estão com questões de diminuir o orçamento, né? Não teve uma externa no MasterChef esse ano, por exemplo. Isso é obviamente questão de orçamento. Então, assim, o gênero de gastronomia na TV não tá assim em super, não tava em alta, né? Então, assim, não consegui achar que ia ter essa pontuação boa. Tudo bem que o BBB deu uma caída, mas, pô, eu acho assim, eu acho que a Globo deve estar dando muitos pulos de felicidade, porque é uma agência muito forte. tanto que já renovou pra segunda, né? Falando nisso, o Temírio Estrela da Casa estreia nessa segunda, né? No primeiro episódio da nossa episódio no Uai, tem eu, Tom e Laura analisando as músicas e os participantes dessa nova temporada. Não tem cobertura semanal, porque a gente vai pra. A gente não, né? Nossos comentários vão pra Espanha. A gente falando espanhol aqui agora. Não, a gente vai comentar a Operação Triunfo, né? Que é o Fama, versão original, que vai vir aí em setembro, a temporada vai estrear. E em novembro a gente começa a comentar também Corrida das Blogueiras Aí 7, que fala foi assim, a confirmado. Já tem gente reality show pra frente fez aí. uma decisão executiva de dar uma chance para Operação Triunfo BR. E tem um fandom muito engajado aqui no Brasil também. Que, além disso, gente, eu espero que. Olha, vai ser muito engraçado o que vai acontecer, porque minha favorita venceu no passado e a gente vai comentar esse ano. Certeza que meu favorito chegar no top 9 não tem mais nenhum. Uhum. Porque, assim, vai dar tudo lá meu. Mas, de audiência, eu também tava esperando isso, que ia dar menos. Que seria tipo um Estrela da Casa, ideia preocupante. Mas não, um pouco como você falou, fala do Masterchef, o Masterchef dá 1 milhão no YouTube. Gente, 1 milhão não equivale a 15 pontos de audiência na televisão, né? Ainda continua É. isso. Eu acho que assim, o MasterChef esse ano, eu tô adorando o MasterChef esse ano, mas o MasterChef esse ano não tá se destacando pela gastronomia, tá se destacando pelos enredos, né? Que veio forte esse ano, todo mundo sabe. Voltem alguns episódios aí que tem gente falando de polêmica no MasterChef. Eu, Tom e Laura, inclusive, estão lá comentando tudo que a gente sabia dessa suposta polêmica que aconteceu lá. Então, acho que o programa foi assim e cai naquilo como já falei no começo. É um reality show pra você assistir, não precisa estar comentando, o engajamento vai ser pequeno, entre aspas, mas em compensação a audiência tá grande. E a Globo quer saber disso. Não quer saber só se tá comentando muito, ela quer saber se tá comentando e, principalmente, se os números na televisão estão bons. Eu não sei dados da Globoplay, mas se tá dando 15 pontos de audiência, coisa que o Big Brother também dava, né? E a produção lá, a diretoria da Globo ficou feliz. Aí é com eles, gente, porque a gente não ganhou nenhum dinheiro, mas eles estão ganhando. Mas acho que é um programa que foi assim. Eu Sacanagem só não ganhar nenhum espero. dinheiro. Agora eu só espero, porque a gente viu que foi renovado, tem segunda temporada vindo aí, inscrições já estão abertas. Eu e Laura até cogitou que podia ser depois do BBB, mas a gente se lembrou que tem a É, temida Copa do Mundo vindo aí. Mas não a sei. temida. Eu digo temida, gente, porque na teoria a gente só vai ter 3 feriados, olha lá. Né? Por enquanto, nada. Só 3 feriados, a gente tem. E E deve ser jogo do Brasil horário ainda dos tem chance de cair no Estados, domingo e no e é dos sábado ainda. Estados Unidos e Canadá, tudo, então vai ser tarde aqui, né? Ou seja, tem chance de nem visto a seleção brasileira conseguir pra ir, né? Assim, seria até um favor pra gente não passar um vexame. Não que eu me importe tanto, mas é porque a gente costuma zoar com os outros, a gente não quer zoar entre a gente. A gente costuma zoar com o mundo, a gente não quer o mundo zoando com a gente quer zoar entre a gente. É diferente. Mas, Laura, a preocupação que eu levantei lá no chat da gente, você também concordou. Não dá um certo medinho vendo que Chefe de Alto Nível bombou, na teoria, vão entrar mais patrocinadores e virar um Masked Singer, ganhar 2 horas de duração e ficar 15 minutos de programa e 45 de propaganda? Dá pavor mesmo, dá pavor de ver como que eles vão querer talvez esticar. Eu gostaria de mais episódios com eliminação menor, mas assim, tenho medo do que eles podem fazer com mais dinheiro, e mais expectativa, né? Porque isso é um problema. Eu acho assim, tem que ver o que deu certo, como o formato funcionou, tal, e focar nisso. E não ficar focando em inventar mil diferenças que vai fazer só decair depois, né? É. Inclusive, já digo que a gente vai fazer um veredito da segunda temporada ano que vem, quando ela for lançada ainda, né? Mas eu achei curioso abrir as inscrições logo de agora, né? Sinal que talvez venha antes mesmo. Porque ele pensa, a Copa do Mundo é em junho.
BBB acaba em abril. Cabe. Assim, depende da data da Copa. Mas aí vai ser super curto, porque a Copa vai de junho a julho. Pode ser logo depois da Copa. Igual. Não, e meu sonho seria BBB de 80 dias, né? Quem sabe não precisa ter 100, gente. 70 dias, 60 dias tá ótimo BBB hoje em dia, né? Assim, Ah, tá então bom eu demais, também né? acho. Né? Tá bom. A gente reclama, a gente fala isso, né? Mas tá todo mundo comentando aqui, Eu semana acho após que vai semana, ser sofrendo. depois da Copa mesmo. Eu acho que a inscrição é cedo, porque eles já aproveitaram para fazer propaganda da inscrição no episódio mesmo. E chuta o Estrela da Casa de vez e pega esse tempo que o Estrela da Casa ficaria e aumenta mais Sim, eu episódios. acho que Entendeu? dá Não, para 14 fazer. episódios, Esse tá final ótimo. ficou muito corrido as eliminações, não precisava disso. O pior é que na versão norte-americana também, eliminou uns 3, 4, assim, na porrada Então só na semifinal. Mas o que a Globo podia fazer, já fica uma dica aí, dona Globo, era não fazer a seletiva em 3 episódios diferentes, faz numa só. Nos Elwa, eu vou usar como referência porque é a versão original. Eles fazem um episódio só para todas as seletivas e é. montam seus times. E eles não montam um time eliminando ninguém, já é as pessoas lá, eles levam tipo, né, top 16, vamos, né, não são 5, são 3, né, tem que ser dividido por 3, são top 15, vamos dizer. 5 para cada um. Seriam só 15 chefes ali. Eles fazem as provas, já dividem, etc. Então podia fazer isso, porque otimiza mais, elimina menos e agrada mais, eu acho. Então, mas no final das contas, Laura, o veredito do Kid Podec foi prazeroso, positivo, né? A gente tá com expectativas boas pra segunda. Foi ótimo. Com certeza entra no número dos melhores do ano. Achei muito bom de assistir. Uma coisa que eu, minha mãe, estamos todo mundo assistindo assim aqui em casa. Gostamos. Sou o time Vanzeto, queria muito ir comer no restaurante dela. Chama Mukifo, achei o nome ótimo. Dois, ela tem mais de um. Achei assim super agradável. Gostei muito dos participantes, achei muito carismáticos assim. Eu tava torcendo pra Arika na final, admito. Mas eu achei assim legal. E sabe que também, né, também eu acho que tem que ser destacado, tinha uns pratos muito bonitos. Tava, tipo, muito bonitos, assim, uns pratos lindos. Dava prazer de assistir. E eu achei que foi muito legal também que, como os jurados eram mentores, eles davam muita dica pros participantes. Dica mesmo, assim, não faz isso, faz isso. E eu acho isso legal, assim, porque a gente vê. Porque eu acho que a ideia é potencializar o que eles estão fazendo, né? Eles não querem que eles entreguem coisas ruins. Então eu achei legal isso. Tipo, teve, por exemplo, teve o V na final, teve um prato de uma médica, ele queimou o negócio. A Tala basicamente salvou o prato dele, né? Dando a dica do que ele fazer, porque o negócio deu uma queimada. Assim, eu acho isso muito legal. Quando as pessoas falam dessas questões de parcialidade ou não, eu queria dizer para as pessoas que o MasterChef é parcial, por exemplo. Não tem como. Não existe imparcialidade. É Não impossível. existe imparcialidade em reality shows também, né? Não Não existe. existe Todo mundo isso. tem suas escolhas. Eu acho assim, talvez possa ficar menos óbvio pra gente e deixar talvez uma forma não que pareça mais imparcial, mas é impossível não ser. Mas tá aí, esse é o nosso veredito. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição. Tudo aí, a minha, da Laura, do Tonho, da Isa, comenta mais chefe com a gente, do podcast, com todo mundo. A gente se vê nos próximos episódios, então até lá. Tchau. Tchau.